Que lugar ficar? Qual é o melhor lugar? Eu hoje estava conversando com 2 jovens. Eles são adeptos da bebida. E um dizia, o melhor lugar é o bar. O melhor lugar de a gente ficar é o bar, porque lá a gente aprende filosofias e aprende a viver. E o outro, mais passivo, concordava. Então, dentro da cabeça desses jovens, o melhor lugar de se viver é o bar. Agora, vamos ver as escrituras sagradas, o que é que diz? Vamos lá em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 21. Diz assim: as bebedices, orgias e coisas semelhantes, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O quê? A bebedice, as orgias e coisas semelhantes. Então, aqui, acaba com a tese que o bar é o melhor lugar. É um âmbito, é um espaço de vivências. Mas as escrituras sagradas diz que as bebedices, as orgias e coisas semelhantes, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então nós temos uma orientação aqui, orientação de Deus quanto aos lugares. Nós temos liberdade de irmos a todos os lugares. Paulo diz, mas nem todos convém. Daí nós temos que ver o que nos convém e o que não convém. Lugares de bebedice, lugares de orgias, não nos convém, pois as Escrituras diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então é coisa séria. E isso está dizendo do fato da eternidade. Isso tem que ver com a eternidade. Não herdarão o reino de Deus. E são palavras do Espírito Santo que foi dada ao apóstolo Paulo para os Gálatas. Ei, vocês que vivem nos bares, que vivem nas bebedices, que vivem nas orgias, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Ora em Gálatas, pegue o mapa de Deus, pegue as escrituras sagradas. Deus está dizendo para você diretamente, você que vive nos bares aí, bebedices e orgias, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então aí não é o lugar seguro para aquele que quer herdar o reino de Deus. Então sai daí, povo meu. A ver, você está aí iludido pelo companheirismo, pelos amigos, e os laços da amizade está fazendo você ficar retido aí. Mas aí não é o lugar certo, não é o bom lugar. Há um lugar melhor. E Deus diz que os que tais coisas praticam, que ficam aí nos lugares de bebedice, nos bares, não herdarão o reino de Deus. Temos que despertar para essa advertência.
Quantos pais de famílias estão perdendo horas e horas na bebedice, nos bares, nas orgias, e os lares ficam lá abandonados. Dão o segundo lugar, o terceiro lugar de importância para o lar, para a família. E a família não está desfrutando do carinho do pai, do zelo do pai, da atenção do pai. Porque o pai está num outro ambiente, um outro âmbito. O âmbito da bebedice, o âmbito dos bares. E Deus claramente diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não é bom te olhar para essa seta, para essa direção de Deus? Existe um lugar que nós iremos ocupar um dia na eternidade. É o reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Jesus disse que o reino de Deus é chegado. Só que você não pode vê-lo, porque ele é espiritual. E como ele é espiritual, você só vai defini-lo quando você conhecer o que é espiritual. E Jesus disse, a minha palavra é espírito. Aí está medida o ponto de partida para você conhecer o reino de Deus. Então, o ponto de partida para você conhecer o reino de Deus são as palavras de Jesus Cristo, que ele as colocou com o nome de Boas Novas. Meu amigo, esse é o convite. O lugar que você devia ocupar. Um espaço para a sua reflexão, para o seu pensamento. Um lugar. Meditar nas Boas Novas de Jesus Cristo. Em outras palavras, tenha conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Porque uma coisa é certa. Um dia viveremos no reino de Deus. E Deus quer que nenhum se perca. Deus quer que todos nós habitemos no reino dele. Então, há lugares que não convém. E como nós vimos, lugares de bar, onde pratica-se a bebedice, a orgia, esses lugares não convém. Pois diz as Escrituras que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então agora nós temos a visão correta. Bar não é lugar para aquele que quer herdar o reino de Deus. Saia daí, saia daí. Você tem uma alma preciosa. E além disso, horas gastas aí. São horas que você perde de dar o quê? Mais atenção à sua mulher, à sua família, seus filhos. Mais atenção ao seu lar. Então, por duas coisas vale a pena sair daí. Primeiro, o lar, que vai ser beneficiado com a sua presença. E os filhos terão mais a sua atenção. E segundo, que aqueles que vivem nos bares, nos botecos da vida, aqueles que praticam o ato da bebedice, esses não herdarão a vida eterna. Você tem uma alma, você tem um espírito, e esse espírito tem sede, sede do pão da vida, e o pão da vida é Jesus Cristo. E somente você vai se alimentar do pão da vida quando você conhecer as suas mensagens e se alimentar das suas mensagens, conhecendo Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Então, saia desse ambiente dos bares. Não pratica a bebedice. Não pratica as orgias. Saia. Porque
quem pratica essas coisas. Esses tais não herdarão o reino de Deus. É uma boa nova, não é? Hoje ficou claro, não é? Vamos nos posicionar agora com outro modelo. O modelo de conhecimento do reino de Deus. E esse modelo vai vir quando abrirmos as Escrituras Sagradas. E lá, começando pelo Novo Testamento, nós podemos encontrar as falas de Jesus Cristo, as suas mensagens. E ele aponta para Deus. Ele aponta para o reino de Deus, ele aponta para a eternidade. Pois ele é Espírito e vida. A sua palavra tem a vida eterna. É uma boa nova, não é?